Meus amados irmãos, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para celebrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Quem está feliz por estar hoje aqui para participar da Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao nosso presidente, pastor Silas, pela confiança. Louvo a Deus pela vida de cada um dos pastores aqui presentes, pastor Carlos Ivan, e a todos os nossos companheiros e esta igreja tão abençoada. Lucas 22 e 31. O som aqui para mim está dando um corte, não sei se para a igreja está cortando, para mim está cortando aqui. Está cortando, né? Tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Lucas 22, a partir do 31, disse assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós que servimos ao Senhor Jesus. Santa Ceia é um dia que nós não negociamos estar na casa de Deus, e podemos dizer, como o próprio Jesus disse aos discípulos: desejei muito comer a Páscoa convosco. Então, o crente que está em comunhão com o Senhor, crente que está feliz por servir a Deus, sabe que a Santa Ceia é um privilégio para aqueles que estão em comunhão, para aqueles que já desceram as águas batismais. Então ele tem sempre alegria, desejo de estar não só nos cultos, mas muito mais ainda na Santa Ceia, para participar do corpo e do sangue. Tanto é sério o compromisso com a Santa Ceia, que o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6, diz que aquele que não come a minha carne, ele dizendo, e não bebe o meu sangue, referindo-se à Santa Ceia, ele disse, não tem vida em si mesmo. Ele disse mais: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, participar da Santa Ceia é um ato comum, pode ser para alguns, mas para aqueles que estão em comunhão, discernindo o corpo de Cristo, sabe que é algo além do visível, é algo espiritual, quando a vida de Deus, a vida eterna, é comunicada em nosso coração. Hoje, quando você lançar mão do pão, lançar mão do cálice, saiba que o Espírito de Deus está aqui presente conosco, para promover em nós a vida eterna, que nos dá certeza de salvação e certeza que vamos ressuscitar naquele dia. Então, Santa Ceia é um dia de alegria, de gozo na alma. A Santa Ceia não pode ser um momento de tristeza, de preocupação demasiada, mas a Santa Ceia também traz para nós um momento de reflexão, por causa da responsabilidade que temos de participar desses elementos que são simbólicos e representativos. Podemos dizer que a Santa Ceia nos dá uma oportunidade de fazer uma visão retrospectiva, para lembrar da morte de Cristo, e Ele mesmo disse isso. Dá para fazermos uma revisão, uma visão
para frente, para o alto, para o futuro, a volta de Cristo. Ele disse: enquanto vocês comerem este pão e beberem esse cálice, todas as vezes vocês estarão anunciando a minha morte. Mas ele também disse: examina-se o homem a si mesmo. Então, também temos uma visão introspectiva quando lançamos mão do pão e do cálice. E Santa Ceia, eu sempre aprendi na igreja, desde menino, que é um momento também de que estreitamos o laço com o Senhor Jesus. É um momento que Ele nos chama à parte para falar conosco. É um momento que a gente, fazendo reflexão e orando a Deus e agradecendo pela comunhão que Ele nos dá, pela condição que Ele nos dá de poder participarmos da Santa Ceia, o Senhor também fala conosco, porque nós sabemos que estamos aqui não porque somos bons ou melhores do que alguém, mas estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. A sua graça é tão grande que pegou uma pessoa como eu e trouxe aqui e me dá a condição de participar da Santa Ceia. É por isso que no céu não haverá aquele sentimento de julgamento. No céu ninguém vai olhar para o outro e dizer assim: uai, fulano, você veio? Que surpresa de ver você aqui. Isso não vai haver no céu, irmão. Ninguém vai dizer assim: olha lá, o fulano veio, meu Deus do céu, o que é isso? O céu é um momento que nós vamos dizer o contrário. Imagina eu no céu, eu vou chegar no pastor Azambuja e vou dizer: pastor Azambuja, o senhor vê como Deus é misericordioso, eu estou aqui. Aleluia. E ele também, por estar lá, vai dizer: e eu então? Você sabe que a graça te alcançou e você está aqui por causa da graça? Então nós não vamos olhar para o lado e dizer: será que ele vai tomar a ceia? Será que ele vai pegar o cálice? Eu vou dizer: Senhor, eu te dou graças, porque estou aqui mais uma vez para participar do corpo e do sangue. Você está feliz por isso? Glorifique a Deus. E aí o Senhor nos chama à parte. E Ele chama Pedro aqui. E Ele diz aqui o texto, versículo 31. Você que está com a Bíblia aberta: Simão, Simão. Ele fala duas vezes, ele enfatiza a palavra. É como quem chama um velho amigo à parte e fala duas vezes com ele: Valmir, Valmir. O Senhor chama Pedro na intimidade, irmãos. Isso aqui é um momento especial. Feliz o homem e a mulher que Deus lhe chama na intimidade. Aleluia. Você sabe que Deus conhece o seu nome? Aleluia. E Ele diz: Cleosmar, Cleosmar. Ele dá uma entonação na palavra e a gente já sabe que vem uma exortação aí. Mas a gente não se esquece de Hebreus 12:6, que aquele que é filho deve agradecer quando é exortado, porque se o pai ama, ele corrige. Nós não corrigimos filho de ninguém, mas os nossos filhos a gente chama à parte. Se Deus te chama à parte, glorifique o nome dEle, porque Ele te tem por filho. E o escritor aos Hebreus diz que filho é que o pai não chama à parte, que o pai não corrige, a menos que sois bastardos. A gente vê, a palavra de Deus diz em Romanos 9 que o Senhor Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, e de vez em quando ele chamava Jacó à parte. Mas Esaú viveu segundo a sua própria vontade. Você pode agradecer a Deus porque Deus tem exortado a igreja? Porque Ele nos ama. Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Eu penso que quando Pedro ouve esta palavra, ele chega a estremece. Satanás está de olho em você. Não pensa que Satanás não está te vendo, não. Hoje você está tomando a ceia aqui, mas ele está planejando te impedir de no próximo mês não vir aqui. E você sabe quantas lutas, quantas ciladas o inimigo se coloca diante de nós, e a graça de Deus é maior, o Espírito de Deus chega primeiro, o Senhor chega antes e fala: tem uma cilada aí, vira a esquina,
Para, não sai, não vai hoje. Mas ele não para. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro diz na sua carta, primeira carta 5:8, que ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos convicção de que ao redor está o anjo do Senhor, acampado para nos guardar. Aleluia, ele sempre estará em derredor, mas o anjo do Senhor está conosco. Quem sabe que o Senhor está contigo? Se você está hoje aqui, é porque o anjo do Senhor te guardou. Então não fique planejando chegar no céu e lançar em rosto a alguém que chegou lá, não. Diga: graças a Deus que eu cheguei, graças a Deus que hoje eu vou participar da Santa Ceia. Aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Está dizendo para alguém: você está aqui hoje, sabe por quê? Porque a minha graça te alcançou. Você só está aqui hoje porque eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás queria te derrubar. Aleluia. Versículo 32, mas eu roguei por ti. Glória a Deus. Sabia que Jesus ora por ti? A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, o sacerdote eterno. Mas Satanás está por aí. A mesma palavra que diz que o Senhor é intercedor, diz que Satanás é o nosso acusador dia e noite. Agora, uma coisa que me alegra o coração é que ele rogou a Jesus. Quer dizer que ele não pode tocar em nós, porque tem uma barreira antes, tem um muro de fogo antes, tem uma espada flamejante antes. Eu tenho consciência que só estou aqui por causa da espada de Jeová, o muro de fogo que tem me guardado. Isso fica muito claro, irmãos, na história de Jó. Tá bom, toca nos bens dele. Tá. Ah, mas e a saúde? Tá bom, pode tocar na saúde. Mas na vida dele não. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom saber disso. Nós temos um Deus que tem todo o poder. E por isso, irmão, você não precisa ter medo de Satanás. A gente fala aqui sobre a realidade de Satanás para que você tenha consciência disso. Mas você não precisa ter medo de Satanás. Não é para crente sair na frente e Satanás atrás, não. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago: resisti ao diabo. Primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Porque sem sujeitar-se a Deus, ninguém consegue resistir ao diabo. Mas sujeite-se a Deus primeiramente. Sujeitai-vos a Deus. Depois, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tenha medo. Tem crente que quando fala de diabo, ele fica morrendo de medo. O maior é o que está conosco. Eliseu no monte. Um dia de manhã, o moço que o auxiliava acorda e vê o monte cercado, a cidade cercada de exército inimigo. E fica desesperado. Ai, meu Senhor, ai, meu Senhor. O crente, quando não tem confiança no seu Deus, qualquer problema, ele fica desesperado. Perde a noção. E Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando ele viu a realidade espiritual, ele disse: maior é o que está conosco. Aleluia. Essa palavra hoje aqui é para você se conscientizar da graça de Deus e saber também que Deus é todo poderoso. Satanás tem poder, mas Deus tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé, irmãos, ela não é estável. A nossa fé, ela tem as suas instabilidades.
Um caso típico bíblico é quando o centurião vai descendo com Jesus para sua casa, onde Jesus disse: eu vou lá curá-la. Está descendo, está ali naquela condição. O Senhor está indo lá, eu estou com ele. Imagina, eu estou com Jesus, está tudo certo. Uma mulher vem e toca nas vestes de Jesus e é curada. E a fé dele aumenta. Pelo amor de Deus, a mulher tocou, ele nem estava vendo, foi curada. Imagina ele ir lá tocar na minha filha, ela vai ser curada. Passa um pouco, alguém chega e diz assim: pode deixar, não incomode o mestre, ela já morreu. Aí a fé dele desmorona. Então a nossa fé fica assim, ó. Mas aqui o Senhor disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E no caso de Jairo, o Senhor chega nele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Uma palavra mais dos nossos dias: não tenha medo, tenha fé. Aleluia, não tenha medo, tenha fé. Roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé, ela só não desfalecerá por causa da intervenção do Senhor Jesus e por causa da palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pela palavra, então ela só pode ser mantida pela palavra. A minha fé está fraca, eu estou cambaleando na fé. Palavra de Deus, palavra de Deus. Esta palavra aqui vai renovar a sua fé. Essa palavra vai te dar ânimo, graça e força para você enfrentar Satanás, para você enfrentar os problemas da vida e permanecer de pé para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nessa conversa particular o Senhor diz para ele assim: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro assim: você ainda não está convertido, porque o advérbio de tempo aqui ele diz assim, ó, quando te converteres. Converter é mudar a rota, mudar a direção. O Senhor está falando com um discípulo que já andava com ele há algum tempo, que ainda tinha algumas coisas para corrigir na rota. Será que nós também não temos algo que precisa corrigir? Conversão é mudar de direção. Você está indo numa direção. Moody diz que o homem de Deus, ele tem as costas voltadas para o mundo, a face voltada para Deus, e tem um livro na mão. Quer dizer que ele está em direção a Deus, porque o homem nasce de costas para Deus, ele está caminhando cada dia para o abismo, mas quando ele encontra o Senhor Jesus, ele se converte, ele muda a direção e ele volta-se para Deus. Às vezes nós precisamos voltar. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui hoje: volta. Muda a direção. Volta. Hoje é ceia, é um dia que o Senhor está chamando muita gente à parte. E enquanto eu ministro a palavra de Deus aqui, Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então enquanto eu ministro aqui, o Espírito Santo aplica em cada coração diferentemente, dependendo da sua fé, dependendo da sua disposição em ouvir a palavra. Então diga: Senhor, fala comigo, eu quero voltar, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Conversão é mudar a rota. Volta. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: volta para a oração. Sai dessa vida vazia. Sai dessa vida natural que você participa da ceia, nem sente a presença de Deus. Participa sem discernir o corpo de Cristo. É como se estivesse comendo um lanche.
Volta desta vida vazia. Volta para a leitura da palavra, a sua fé será aumentada. Volta para o devocional diário, faça o seu devocional com Deus, aquele momento que você está só você e Deus. Aleluia. Pedro, volta. Pedro, o Senhor está dizendo para ti hoje, quando te converteres, você vai ajudar os seus irmãos, você vai confirmar a eles, mas primeiro você tem que converter. Tem gente na obra de Deus que tem uma predisposição tão boa para trabalhar, mas precisa converter primeiro. Tem uma força de vontade muito grande, mas ele precisa se converter. E aí, quando ele precisa estar alimentado primeiro. Nós temos um exemplo na Bíblia dos leprosos, os 4 leprosos que estavam lá fora, em Samaria, quando eles foram no arraial do inimigo, e toda a cidade morrendo de fome. Os irmãos conhecem a história. Os leprosos disseram, nós vamos morrer de fome, vamos lá. Quando eles chegaram, encontraram comida em abundância. O que eles fizeram primeiro? Comeram. Saciaram a sua fome. E quando come, o semblante muda. Aí disseram, agora nós vamos lá. Comeram, guardaram um pouco em depósito, né, esconderam. E alguém disse assim, hoje é dia de boas novas. Isso tem uma ligação muito próxima do Evangelho. É um antítipo do Evangelho. É um tipo ali da obra do Senhor Jesus. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, vamos pecar. Eles vão até o portão da cidade e eles falam, encontramos comida. Mas quando alguém fala que encontrou comida num contexto de fome, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar o semblante. Se eles estivessem ainda morrendo de fome, eles não iam acreditar. Mas eles olharam o semblante brilhoso. Aleluia. 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 Se você se converter verdadeiramente, se você se alimentar da palavra verdadeiramente, se você voltar para a oração, quando você falar para alguém de Jesus, ele vai ver o brilho no seu rosto, vai dizer, esse aí realmente está convertido. Então o Senhor disse para Pedro, tu quando te converteres, confirma aos teus irmãos, porque as primeiras pessoas que são impactadas pela nossa conversão, são os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. E hoje o Senhor nos convida a isso. Já é um dia de reflexão. E eu já encerro, já caminho para o final. Versículo 33. Pedro diz assim, Senhor, eu estou pronto. Imagina essa situação. O crente ouvindo uma palavra, Deus falando com ele que ele precisa mudar, e ele dizendo assim, isso aí não é para mim, porque eu estou bem. Estou 100%. Estou pronto. Jesus falando para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer seus irmãos. Ele dizendo, não Senhor, eu estou pronto. O Senhor está enganado. Eu estou prontinho para ir contigo até a morte, até a prisão, eu estou pronto. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Muitas vezes, nós perdemos oportunidade. Se Jesus fala isso conosco, quando eu ouço uma palavra de exortação, eu digo, Senhor, é comigo, me ajuda, eu estou precisando. Eu penso que era para Pedro prostrar na hora, nos pés de Jesus, e dizer, Senhor, tem misericórdia, coloca as mãos aqui na minha cabeça, mostra para mim o que eu tenho que converter, me ajuda no que eu tenho que melhorar. Aleluia. Você pode dizer assim como eu hoje? Como aquele pai de Marcos capítulo 9, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou pronto ainda. Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, eu não julgo ter alcançado ainda, mas a graça de Deus está te alcançando aqui nesta noite.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra de Pedro dizendo que estava pronto, lhe custou muitas lágrimas, como você conhece a história. Mas depois o Senhor Jesus o chamou novamente para uma reconciliação. E aí a palavra foi semelhante: Pedro, tu me amas? Amém? O Senhor Jesus está aqui. Momento de Santa Ceia, reflexão, e Ele pergunta para você hoje aqui, Ele pergunta para você se você está disposto ou disposta a servi-lo fielmente, porque Ele está pronto a te perdoar, como aquela oração que o nosso presidente sempre faz aqui. Oh, que maravilha, irmão, você vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu preciso desta bênção, eu preciso da Tua graça, eu preciso, Senhor, e Ele está aqui para te alcançar, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.